E aí, Luiz Oliveira aqui novamente na área. E eu vou começar a falar, né, de filmes, séries, né, que me chamaram a atenção. Esses dias terminei de assistir a série O Paciente, né, que é estrelado pelo Steve Carell. Steve Carell que é de séries como The Office, filmes como A Volta do Poderoso Chefão, né, ele já tem uma carreira consolidada aí. Principalmente nessa parte de comédia, né. O que chama atenção na série O Paciente é que ele já faz um papel mais sério. Ele já é um experiente psicólogo que ele recebe a visita de um paciente que em um primeiro momento não é tão suspeito, mas que ao longo, né, dos episódios ele se revela um serial killer, coisa que nos primeiros encontros ele não havia mencionado, né, apesar dele buscar sempre estar de alguma forma disfarçado, né? Bom, e o que chama atenção nessa série? Principalmente pelo enredo, né, o que acontece? Esse serial killer, que é o Sam, ele sequestra, né, o psicólogo, né? Ele sequestra o seu terapeuta e mantém ele em cárcere privado no porão da sua casa, né? O que já chama atenção porque ele sabe que ele precisa de ajuda, né? Só que ele busca isso de uma forma errada, né? Porque, pô, você não pode prender ninguém, né? Ainda mais sendo o seu terapeuta. E aí, tá, eu vou falar, né, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais de algumas minúcias, né, do enredo. Mas agora eu vou falar da estrutura da série. A série é composta aí por 10 episódios. O que me chamou a atenção também é que ela é bem fluida, assim, bem rapidinha. Tem os episódios aí tem média de 25, 30 minutos. E vale destacar também que ela demora um pouco para engrenar, né? Pelo menos para mim, ela engrenou mesmo, começou a convencer, a enganchar assim lá pra metade, né? Lá pro quarto, quinto episódio. Porém, isso não significa que seja um começo descartável. Não, de forma nenhuma. Até porque nos finais dos episódios sempre tinham ganchos que tornavam a série maratonável, digamos assim, entendeu? Tanto que foi isso que eu fiz, né? Sabe aqueles finais de série que você. De episódios que você fica, cara, eu preciso assistir o próximo para ver o que vai acontecer. Então essa série ela tem esse poder por ser uma série curta, né, de curta duração também, facilita muito as coisas. Bom, vamos lá, né? Então, o psicólogo, ele é de uma cultura judia, né? Ele é judeu. E por que eu tô falando isso? Porque conforme as cenas vão acontecendo, você vai entendendo, né, o que isso reflete na personalidade dele e na forma dele se comportar, da forma dele conduzir o caso. Porque, apesar de tudo, ele continua mantendo, né, a terapia, até porque o Sam, ele sabe que ele precisa também, né? Há esse, esse discernimento do que seria ou não benéfico, né? Porém, né, existem alguns momentos ali de tensão. Estou falando de uma forma mais genérica, procurando não dar spoiler. Né? Eu espero que vocês assistam nessa série, porque ela apresenta alguns diálogos assim bem poderosos, né? O psicólogo ali sempre acolhendo, né, as demandas do Sam e sempre devolvendo de uma forma bem humana, né? E é até surpreendente, né? Porque meio que fica como um pano de fundo essa questão de tipo, putz, ele é um serial killer, né? Você começa a enxergar ele como um outro ser humano que também está buscando ajuda, né? Está buscando melhorar. Ele tem ciência das consequências dos atos dele. Né? E ao longo da série ele vai entendendo muito mais isso. Bom, o Sam ele é filho único, né? Ele mora com a mãe dele, ele, ele apanhava muito do pai quando era criança. Então tudo isso foi contribuindo para que ele se comportasse dessa forma, né, na atualidade. Tudo isso é explorado, né, ao longo da série, porém com uma visão, entre aspas, vamos colocar aqui em paralelo. Né? Por quê?
porque o personagem do Steve Carell, ele também tem algumas questões ali não resolvidas com o filho dele, né? O que é bem legal de se observar quanto que essas relações humanas, né, em específico a relação de paternidade, reverbera ali no consultório, né? Tanto de um lado quanto de outro. Eu achei interessante também que em diversos momentos, né, enquanto ele estava ali em cárcere privado, ele estava sendo mantido como prisioneiro, é, ele revisitava, né, a própria terapia dele com um terapeuta específico, mas tiveram momentos que ele revisitava outras terapias que ele já havia feito, né? E o quanto que os efeitos terapêuticos que ele já havia se beneficiado passavam ali, também estavam presentes, né? Tanto orientando a forma como ele poderia se entender ali no meio daquele caos, né? Porque a vida dele mudou da água para o vinho, quanto como que aquilo ia refletir no paciente dele, né? No caso do Sam. Então isso foi bem, eu achei que foi bem pensado, né? Porque tiveram alguns diálogos também que foram bem reflexivos, né? É assim, é uma série, como ela aborda essas relações humanas, ela fala de relações, né, de vínculos significativos, eu achei bem interessante ressaltar isso aqui também. Tanto pelo papel que isso exerce dentro da série, quanto pela própria natureza dos diálogos, né, das interações ali. Bom, como eu falei, né, ele é judeu e isso influencia, não na condução do tratamento dele, mas conforme ele ia se mostrando também pro Sam, né, pro que era importante para ele, isso, né, um costume em específico, teve um papel primordial, assim, lá na frente, né? Lá no episódio final. Que, assim, você vê o quanto que a terapia foi benéfica e o quanto que a humanidade, né, do Sam aflorou. Mas calma, isso não é um spoiler. Muita coisa acontece, né, muita coisa te faz refletir. E outro ponto também é o quanto que você começa a ver o quanto que o fato dele ser judeu, né, o coloca em algumas situações de ter que decidir entre ser humano e entre ser o psicólogo ali, né, exercer a função dele. Por quê? Olha só que interessante, né, o paralelo que a série traça em um determinado momento. Ele, enquanto judeu, e ele estava sendo mantido em cárcere privado, ou seja, ele está sob o domínio do seu agressor, digamos assim. Historicamente, isso já aconteceu na Alemanha, né? Na década de 40, especificamente na Segunda Guerra Mundial. Então, há alguns paralelos que são traçados. Em um primeiro momento, se você não tem esse fato em mente, você não entende muito bem, né? Mas ali, a aflição dele, né? A aflição que é construída como se ele tivesse de fato em um campo de concentração, e o que é pior, ele tendo que acolher o seu, entre aspas, inimigo, né, para tratar dele, coloca ele numa posição de certa forma de escolha, né? Não de escolha, mas talvez de um dilema moral, de um dilema ético, que é atravessado pela própria, tanto a história de vida quanto a história cultural dele. Assim, agora só para finalizar aqui, eu achei que é uma boa série, vale muito a pena de ser assistida, principalmente se você quer uma série rápida, que você consiga maratonar e que te traga alguns momentos de reflexão, né? Porque assim, ela fala muito a respeito das relações humanas, em especial a relação de paternidade. Ela também traz questões como a própria família em si e o que é importante, né? E como buscar, né? Acho que isso talvez seja o ponto principal da série, como buscar ser melhor, né? Como buscar um meio de melhoria, como buscar o que é significativo para você, mesmo diante de circunstâncias que são muitas vezes paralisantes, né? Que são angustiantes, que muitas vezes te colocam frente a situações que você pensa, não tenho mais o que fazer. Mas, na verdade, se há escolha, sempre há o que ser feito. Então, acho que essa é a grande, talvez, mensagem, né? Ou a mensagem que eu captei, estou transmitindo aqui, a respeito da série O Paciente. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que
você tenha gostado. Se você gostou, né, não posso deixar de dizer para você deixar o seu likezinho, que isso vai me ajudar. E se você quiser que eu continue trazendo conteúdos assim, só assim, se inscreve no canal também e deixa aqui nos comentários, tá joia?